E estamos de volta para mais um Nolan Vlog, sempre trazendo um disco da minha coleção que eu adoro, que é maravilhoso, que tem uma história por trás. E no vídeo de hoje vamos trazer um disco que é muito divertido, muito bem tocado por lendas do heavy metal e brasileiros. Estamos falando de X-Rated Animal House, de 1991. X-Rated Animal House, de 1991. 1991 que foi um ano que aconteceu muita coisa. Muita coisa legal foi lançada nesse ano. Red Hot Chili Peppers, o Blood Sugar Sex Magik, o Black Album do Metallica, o Nevermind do Nirvana. E aqui tivemos, entre outros, X-Rated. O que seria X-Rated? Que banda é essa? Olha os caras aqui, ó, uma banda de hard rock, glam rock do Rio de Janeiro. Tinha que ser, só podia ser do Rio de Janeiro. Lá sai tudo de tudo. Já falamos do Second Coming, vai estar o card aqui. Porém, esses caras, eles são lendas do heavy metal nacional. A gente tem aqui, ó, vocalista do Metal Mania. Quem é Metal Mania? Pô, cara, se você gosta de heavy metal, de rock nacional, você lembra do Robertinho de Recife. Isso mesmo, um dos maiores guitarristas do mundo. Ele tinha uma banda chamada Metal Mania, e esse carinha aqui, ó, era vocalista da banda. A gente tem também o baterista da... Talvez isso é controverso, né? Da primeira banda de heavy metal do Brasil, que o pessoal se divide aí entre o Stress e o Overdose. O Stress de Belém do Pará e o Overdose de Belo Horizonte. Mas, se não for a primeira, é uma das primeiras. E o baterista aqui era dessa banda. E o guitarrista de uma banda que eu adoro também, chamada Azul Limão, uma das precursoras do heavy metal Brasil. E aí as bandas ou encerraram ou fizeram uma pausa, e aí eles se juntaram e fizeram essa super banda. Eu digo que é super banda porque os caras são muito bons. E aí um deles aproveitou e já trouxe também o baixista. Então a formação são de excelentes músicos, de músicos extremamente virtuosos, muito bons mesmo. E aqui olha essa capa, Animal House, né? O que seria? É um cachorro assistindo uma televisão? Seria a casa do cachorro? A casa do cachorro seria essa ou seria essa? Não sabemos. Mas vamos lá, contextualizar. Ali na virada dos anos 90, o hard rock vinha muito forte fora do Brasil. Tanto que as influências dele, até pelo visual, né, você vê que é o glam rock, aquele hard rock bem californiano, muito inspirado pelo Aerosmith, Guns N' Roses do início, Faster Pussycat, Dangerous Toys. Eu tô falando aí da nata do glam rock, do hard rock, Poison. Muito, muito, muito. Só que o vocalista, o Luciano, que aí aqui ele troca o nome pra Lucky Lizard. De Luciano virou Lucky Lizard. Eu acho legal, porque é muito hard rock esse nome. Então, fora do Brasil, efervescendo esse cenário, com o grande sucesso, né, do Guns N' Roses. O vocalista, ele segue essa linha de um vocal mais rasgadão, né, diferente do Poison, que tem uma voz até contestada aí pela galera. Mas aquela voz seguindo o que era o LA Guns, o Faster Pussycat, aquela voz mais esganiçada e que combina perfeitamente com o som. O som tem muita influência desses que eu já falei, AC/DC, né? O AC/DC talvez, né, seja um pai de todos também, juntamente com o Aerosmith, porque tem algumas cavalgadas bem no estilão, bem swingada mesmo do Aerosmith. Acho que talvez seja uma das principais influências mesmo. Mas eles, nas entrevistas, falam que é LA Guns e Guns N' Roses do início. Porém, aqui no Brasil, o hard rock nunca foi um estilo assim muito popular como era nos Estados Unidos e até fora, né? Na Inglaterra, tinha o Cult, na Austrália, o AC/DC, o próprio AC/DC. Aqui no Brasil, o hard rock, ele era... Assim, o Brasil vive os extremos. O hard rock ficava no meio, porque para as pessoas que gostam de música pop, ele era muito pesado. E para o pessoal que gosta de som pesado, ele era muito leve. Porque tinha as baladinhas que tocavam em novela, aquela coisa do Bon Jovi, aquela coisa do próprio Guns N' Roses, cheio de baladas, as meninas gostavam e os caras ficavam, não, isso aí não é som de homem. Né? Tinha esse pensamento na época. E aí as bandas nacionais que mais, digamos, chegaram lá do Brasil, que eu considero hard rock, foi a Rita Lee, saudosa Rita Lee. Ela não gostava de ser chamada de mãe do rock, nem de deusa do rock. Ela gostava de ser chamada de cacica
do rock, porque ela era brasileira. Apesar do nome, Rita Lee Jones, ela era extremamente brasileira. Nos anos 70, ela esteve à frente do Tutti Frutti, que era uma banda glam rock das melhores que já existiram. Ouçam, se não ouviram, se não conhecem, pô, cara, tá perdendo. E a outra banda que eu considero hard rock que se deu muito bem foi o Barão Vermelho. Isso mesmo, eu considero o Barão Vermelho uma banda de hard rock sim, principalmente depois da saída do Cazuza, que aí a temática deles tinha tudo a ver, né, com o hard rock, era um jeito abrasileirado. E tem umas polêmicas aí com golpe de Estado, né? O Brasil sempre teve muitas bandas de hard rock. X-Rated, Golpe de Estado, Anjos da Noite, Tafo, do grande Vander Tafo, também saudoso Vander Tafo. E aí acontecia, né, de algumas rádios tocarem, mas o hard rock sempre foi muito underground. Olha, você teve um estilo underground, o pessoal fala, o thrash metal, death metal, black metal. Não, o hard rock brasileiro era muito mais underground, porque não tinha espaço, cara. Não tinha espaço. Era muito pesado pra mídia e pra quem não ouvia heavy metal, e também era muito leve para aquela galera que já curtia um som mais pesado. Então, mas esses caras aqui, ainda mais cantando inglês, porque as outras bandas aí que eu citei cantavam em português. E eles já visando o mercado externo, cara, que eles estão certos. Se você faz música só pensando aqui, cara, eu acho que você está errado. E o X-Rated acertou na veia. Excelentes músicos, uma excelente proposta, estavam na hora certa, no lugar errado. Porque o Brasil não tem esse costume né, de pegar as bandas hard rock e fazer vingar. Ou você é pop ou você é extremo, como foi o Sepultura, que também nessa época de 1991 estava aí para lançar o Arise, e foi um estouro. E falando, né, do Sepultura, do Arise, o X-Rated, eles se inscreveram naquele concurso Escalada do Rock, que era para escolher uma banda para tocar no Rock in Rio 2, que consagrou Sepultura, né? Que teve aquele fatídico caso lá do Lobão, do pessoal tirando o Lobão à força, né? Porque veio depois do Sepultura e antes do Megadeth, né? Então, os organizadores aí, a logística não foi muito boa. E aí, o que aconteceu? O pessoal da organização já estava esperando duas bandas, Vide Sangue Azul e Laura Finocchiaro. Você lembra deles? Né? Laura Finocchiaro teve um certo sucesso comercial, mas Vide Sangue Azul, me perdoa, mas eu não lembro não. E aí, o X-Rated, pela votação popular, ganhou, mas não levaram. E aí inventaram uma parada lá, tiraram uns meio ponto deles, eles não foram pro Rock in Rio 2. Se fosse, eu tenho certeza que ia ser um sucesso, porque todo mundo ia estar de olho, a banda tava no seu auge, né? Os músicos ali dando o seu melhor, e esse disco é um disco maravilhoso. É um disco sensacional, as músicas são muito boas, inclusive as letras também são muito boas. Pra quem entende um pouquinho de inglês, vai perceber que as letras são muito boas. E os caras pegaram aquele espírito mesmo do hard rock. Mas não aquele hard rock abrasileirado como o Barão Vermelho. Não, aquele hard rock realmente exportação. O que o Sepultura fez pro thrash death metal, eles fizeram pro hard rock. Porém, não tiveram um reconhecimento dentro do Brasil e fora. Como o Sepultura teve, primeiro fora e depois mais ou menos aqui. E uma coisa que deve ter dificultado também é o nome. Ninguém fala certo, né? Já vi gente falar X-Rated, X-Hate, X-Burger. não tem uma pronúncia que pro brasileiro soe agradável. A tradução seria algo censurado, mas tipo assim, X-Rated é tipo assim, tem cenas mais, digamos, mais cine-privé, vamos dizer assim, né? Só que é exatamente o conceito, a essência do hard rock. Aquela trilogia famosa, porque as músicas, né? O Kiss, principalmente, fala muito, né? De festa, de noitada, essas coisas. Guns N' Roses também. As bandas viviam isso. Motley Crue, os caras viveram isso, né? O tempo todo. Então, talvez tudo isso tenha contado, né? Na hora de colocar Vide e Sangue Azul, Laura Finocchiaro. Porque na época ficou meio que... foi uma marmelada, né? Ninguém acreditou nessas votações. Mas você acredita? Você acha que aquela votação para vocalista do Iron Maiden, que escolheu Blaze Bayley, aquela rolou mesmo? Eu acho que já tava tudo acertado, porque o Wolfsbane abria os shows do Iron. Eu sou meio conspiratório nessa parte, né? Talvez o grande erro dos caras aqui foi justamente não ter feito um bom contrato. Porque esse disco aqui saiu pela Polygram, Philips Polygram. Vamos aqui, ó, abrir aqui, olha só, olha o selinho, é aquele selinho tipo de
música caipira, de música brega, né? Porque na verdade eles só lançavam isso. E aí colocaram em todas as lojas de departamento, aquelas famosas, né? E não colocaram nas lojas rock. Fizeram, assim, os caras da Polygram não estavam acostumados a lançar rock, ainda mais um hard rock. E aí fizeram uma campanha completamente errada. Completamente errada. Eu acho que foi injusto com os caras. Inclusive tinha uma parada assim que, pô, a Polygram, por ser uma das maiores do Brasil, poderia ter colocado aí músicas em rádio, músicas na MTV que estava surgindo, em novela, né? Porque é rock and roll. E não tem uma baladinha aqui. Todas as músicas aqui são muito bem trabalhadas, porém não são complexas, né? Porque tem bandas que acabam colocando muita firula e não, só que é rock and roll direto e na cara. A gravadora acho que vacilou, porque tinha um nome que, se trabalhasse os caras fora do Brasil, pô, ia ser sensacional. Tinha que ser jogo rápido. Por quê? Porque na época o som tava mudando. Em 1991, as coisas começaram a mudar um pouco o cenário. O Metallica com o Black Album começou a partir mais pro pop, né? Pop rock, hard rock, não era mais aquele thrash metal. E aí começou a aparecer aquelas bandas de Seattle, fazendo um som totalmente pra baixo, triste, arrastado. E começou a conquistar essa nova geração. Porque o pessoal do hard rock estava envelhecendo. Isso acontece. Vai passando o tempo, o público vai mudando. Vão surgindo novos jovens, né? E naquele momento lá, o Nirvana, as bandas de Seattle começaram a dominar. Então isso aí também ajudou a enterrar muitas bandas daquela época. Só o Guns N' Roses não, que já tinha um nome muito grande, e o Metallica, que investiu nesse som mais pop e publicidade. Mas o heavy metal e o hard rock começaram a ficar um pouco mais para trás, porque não tinha mais solo, as músicas raramente tinham solos. Talvez só o Alice in Chains, que também era considerado hard rock, porém não glam rock, né? Era um hard rock, era uma música pesada, porém ela tinha uma outra estética, assim, ela tinha um outro objetivo ali, né? E aqui, ó, passar rapidamente por algumas músicas, essa Kill Big Brother aqui, que não tem nada a ver com o programa Big Brother, porque o programa só ia chegar tempos depois, né? Acho que se refere mais ao livro do George Orwell, 1984. E ela abre o disco muito bem, aquele hard rock com aquele cowbell, né? Que é aquela latinha, né? Toque, 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 muito legal. Aí eu daria destaque também à música título, Animal House, mas a última do lado A chama-se Realize. Essa música é maravilhosa. Ouçam, é um disco que tem menos de 40 minutos, né, de duração. Aí do outro lado tem uma música chamada Starry Watcher, é naquela pegada meio Rocket Queen do Guns N' Roses. É uma música assim que ela tem uma duração um pouco maior, ela é bem trabalhada e de repente no meio ela muda completamente. Olha, os caras realmente aqui, ó, a experiência falou mais alto nesse disco aqui. Pô, os caras do Stress, do Azul Limão, do Metal Mania, cara, era de se esperar. Geralmente, né, quando surge uma super banda assim, a gente espera que, tipo, seja algo, no mínimo, fantástico, pra justificar o peso dos nomes, né? E esses caras aqui são muito bons. Esse disco aqui é o segundo disco, eles têm um antes e tiveram um depois. E aí temos aqui o encarte, olha, esse aqui tem encarte, hein? Olha o encarte aqui, só que é um encarte muito simples, né? Só com as letras aqui, não tem fotos, não tem muitos dados técnicos, né? Da produção em si. Só tem uma fotinho do doguinho aqui, né? Coitado do doguinho, ó, ficou sentado certinho, ó. Esse disco foi produzido por um cara chamado Paulo Junqueira, é um português, cara, um português, que no meio das gravações aqui, ele teve uma perda, né, pessoal, teve que sair do meio das gravações, os caras finalizaram. Então esse disco foi todo controverso, apesar de ser um disco genial, ele teve muito contratempo, cara, parece que não era pra ser, entendeu? O cara, né, o produtor perde lá um ente querido, tem que sair no meio da gravação das produções, os caras têm que terminar isso daí, tem um prazo, porque é Polygram, né? Eu costumava trabalhar com artistas muito grandes, mas do mundo popularzão, vamos dizer assim, né? Foi a primeira e única banda rock, né? Podemos dizer assim. E o produtor artístico foi o Maírton Bahia. Esse cara é um nome que era muito falado ali no final dos anos 80, que ele acompanhava muitas bandas, né? Muitos artistas, assim. Pô, o diretor artístico
pisou na bola com os caras aqui, porque essa banda merecia ter muito mais sucesso, muito mais êxito. Fazer o quê, né? É assim, ficou um disco aí maravilhoso pra história e que pouca gente conhece, né? Pouquíssima gente conhece. Eles tiveram uns revivals aí, umas voltas. A última notícia que eu tive, acho que foi em 2014, então já faz aí quase 10 anos, né? Que eles fizeram uma reformulação da banda, fizeram alguns shows. Não sei como que tá hoje, me diga aí nos comentários se você conhece, se você ouviu, se você sabe por onde anda a banda. Nos streamings tem só os 3 discos mesmo, o primeiro, esse e o posterior. E na Discogs, esse disco, né, tá naquela média, né, naquela médiazinha ali. Os padrões atuais, eu acho que merecia muito mais. E a minha história com esse disco aqui, como que eu fiquei sabendo dessa banda, como eu fui lá e comprei esse disco, conhecia, não conhecia? Eu lembro de ter ido na mesma loja que eu comprei o disco do Beavis e Butthead, que eu falei num dos vídeos anteriores, vou deixar o card aqui. E aí eu tinha visto, né, o nome X-Rated, né, que a gente via em fitas de vídeo censuradas, se é que você me entende. Falei, o que será que é isso? Aí, né, vendo atrás aqui, eu falei, pô, tem um visual hard rock, parece ser hard rock. Tem cara de hard rock, tem aparência de hard rock, tem nomes de hard rock, tem letras de hard rock, então deve ser hard rock. E aí, na Rock Brigade, que era a única fonte de informação que a gente tinha, a revista, que eu já falei várias vezes, que serviu aí como guia pra gente, falava justamente, ó, é uma super banda com membros do Stress, do Azul Limão, do Metal Mania, e a resenha foi muito boa. E na revista Bis, que também era uma outra fonte de informação, porém mais voltada pro pop, também falava bem. Aliás, bem não, né? A Bis nunca falava bem. Eles falavam mais ou menos bem, né? Se eles não falassem mal, já poderia ser considerado falar bem, né? E aí, citando todas as referências, né? Falei, vamos ouvir. E quando eu coloquei na vitrolinha lá, e já começa aquele hard rock muito bem tocado, músicos de primeira, excelentíssimos músicos. Eu vou falar pra você, das bandas nacionais, talvez esse aqui seja um que tem os melhores músicos reunidos num lugar só. Por isso eu acho que esse disco deveria ser mais valorizado, essa banda deveria ter tido mais espaço. Rio de Janeiro, se você é do Rio de Janeiro, conhece algum dos caras aí, conhece a banda voltou, não voltou? Coloca nos comentários se você gosta de hard rock, acha que hard rock é farofa, acha que hard rock não é tão pesado quanto deveria ser, ou não é tão pop quanto deveria ser. E aí, o que você me diz? Coloque aí nos comentários. E um detalhe curioso, em casa tinha uma luminária dessa. Era uma luminária exatamente dessa. Mas é isso, o disco de hoje, Animal House, X-Rated, um disco que eu adoro e é de uma banda nacional. Então, se você tiver curiosidade aí de curtir um bom rock and roll, bom hard rock, procura aí nos streamings, vai achar, coloca X-Rated. Tem uma banda chamada Rated X, não é X-Rated. Essa é brasileira, essa é nossa. Tem 3 discos, você vai lembrar da foto do doguinho aqui, ó. Então, pessoal, por hoje é isso, ficamos por aqui. Se chegou até aqui, ó, considera se inscrever, ó, dá um joinha aqui, ó. Só de você estar inscrito e dar o joinha, você já faz com que o canal possa ser recomendado. E aí, a gente ter condições aí de fazer cada vez mais e mais, porque tem muito disco ainda para ser falado, tem muito mesmo. Me siga então também, ó, no Instagram, onde eu posto umas fotos bacanas, os stories bacanudos lá, e também aqui, ó, no Spotify, procura Nolan no Spotify, que aí vai estar lá todo o meu trabalho musical. Então, ficamos por aqui, grande abraço e até a próxima!